Muito bem, gente, nós estamos iniciando mais um podcast do Ministério Vinde, o Pode Vinde, né? Pode Vir. E é com muito prazer que nós estamos reunidos aqui no estúdio JXS para levar até você mais um convidado que nós trouxemos aqui, e essa pessoa todo mundo do Ministério Vinde adora. É uma pessoa muito importante, que é o pastor Walter Tavares. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. O propósito desse podcast é, inicialmente, trazer os pastores da nossa igreja para que vocês possam conhecer a história, o momento da conversão. E nós vamos também trazer futuramente pastores de fora, né? Pastores de outros ministérios, onde nós vamos fazer a questão bibliográfica desses homens de Deus que fazem a obra do Senhor com muito amor, com muito carinho, né? Então, o pastor Walter Tavares, para quem não conhece, é o pastor vice-presidente do nosso ministério. Nosso ministério fica localizado ali na rua Gabriela, número 15, em Miguel Couto. E ele também é líder do departamento de famílias. Então, nós vamos conversar primeiramente com o pastor Walter Tavares acerca da sua história, da sua trajetória, como ele chegou ao Rio de Janeiro. E vamos também ouvir dele muitas coisas relativas à família. É um homem tarimbado, um homem que tem uma formação, é professor também da CADECAP de Cristologia, né? E nós vamos começar aqui o bate-papo com ele. Pastor Walter Tavares, seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém, pastor. Graças e paz a todos. Eu gostaria de estender aqui a minha satisfação de estar nesse Pode Vinde, que é uma alegria para nós. O início de um novo projeto, né? Tem chamado a atenção, tem despertado a vontade de estar aqui. E eu gostaria de iniciar parabenizando o senhor por esse projeto lindo, por esse projeto... É um projeto nosso, né? Edificante. E também pelo seu entusiasmo com a comunicação, com rádio. Isso a gente observa nítido no senhor. Parece uma criança quando está com um brinquedo novo. Então, essa área é realmente a tua área, faz parte da tua vida. Verdade. E nós somos assim, nós somos entusiasmados por aquilo que amamos e gostamos de fazer. E o senhor é um entusiasta nessa área e isso nos motiva também. Que bênção. E vamos conversar um pouco. Eu sou o pastor Walter Tavares, sou esposo da Aline Fátima, sou pai do Anthony, e aluno, que é aluno de medicina, né, meu filho. Tenho futuro cirurgião, né? Futuro cirurgião cardiovascular da UFRJ. E isso nos motiva. Foi lindo demais, ver a né, mão Walter? de Deus fazendo isso. Sou pai também da Maria Eduarda, uma jovem de 18 anos, promissora também. Daqui a pouco vai estar sendo realizada o sonho dela através da mão de Deus sobre a vida dela. E isso me motiva. A minha família é o meu conteúdo, a minha família é a minha vida. Eu vivo família, eu respiro família. Isso é satisfação estar aqui. Vamos falar um pouquinho de família, vamos falar da minha trajetória, da vida. E todos nós temos uma história, né? E é bom quando expressamos isso, que motiva pessoas. É verdade. É o testemunho, né? Isso, é um testemunho. Pastor Walter, como eu tenho uma curiosidade assim, o senhor nasceu em qual cidade? Eu nasci numa cidade muito pequena do interior da Bahia, chamada Lagedão, pastor. E ela fica bem no extremo sul da Bahia. Uma referência muito próxima é Porto Seguro. Ela fica bem próxima de Porto Seguro, não muito bem próxima, mas próxima. E Porto Seguro é bacana. É bacana, Porto Seguro é bonito, muito bonito. Quem não conhece, eu aconselho conhecer. Eu nunca fui à Bahia, não, mas eu tenho vontade de um dia ir lá. Então, minha família de minha mãe costureira, dona Judite, meu pai, seu Martim, funcionário público, e veio da roça, né? E veio para essa cidadezinha chamada Lagedão. Poucos conhecem. E dali criou os filhos, minha mãe é uma guerreira, e somos 8 irmãos, todos os irmãos vivos. Eu quero ressaltar aqui também meu pai vivo, minha mãe viva, legal, minha mãe com 80 anos. Eles vão assistir lá, hein? Vamos dar um link para eles. Vão assistir, são entusiastas também, acompanha, e somos 8 irmãos, duas irmãs maravilhosas também que eu amo, a Mônica e a Leninha, né? São 10, então, são 8 no total, isso. 2 meninas e 6 homens. 6 homens, é isso. A minha irmã mora em Vila Velha, é empresária, tem lojas e também é diaconisa da igreja. Ah, sim. Isso é importante para mim. E o senhor é o mais novo da família? Não, dos eu irmãos? Sou do meio, Eu sou quase que contemporâneo com outro irmão meu que eu queria também incluir nessa história aqui, que é policial militar lá na Bahia, chama Marques,
é um Um apaixonado. abraço aí para essa família linda. Isso, o Marques foi para a reserva, agora é remunerado na Polícia Militar do Rio da Bahia. E isso nos motiva. Família é o conceito, é a base, né, para tudo. Nuclear, como o senhor diz lá na igreja. Tradicional, né? Tradicional. Nuclear, isso. Aí, como que chegou ao Rio de Janeiro? Nasceu nessa cidade, tá, viveu ali durante toda a sua juventude, né? Deixa eu voltar um pouquinho à cidade. Aí eu morando na cidade, uma dificuldade, os pais humildes naquela época. E eu com 9 anos de idade, eu saí da minha casa, fui morar com minha madrinha. E Zenaide, até é o nome da minha madrinha, amo também de paixão, tenho como mãe também. É como mãe, né? Isso, tem a Daiane, o Everaldo, são irmãos também, e a Cleusa, a Claudete, e saí com esses 9 anos de idade, fui morar com ela. Na época, eu me recordo, com a desculpa de estudar. Vou passear, estava de férias, foi um final de ano, vou me estudar, só que eu cheguei lá, ela gosta muito de mim, gostava muito de mim na época também. Tu se sentia bem, né? Isso. Queria ficar ali mais próximo. E aí eles permaneci lá, pastor muitos anos, mais 10 anos, né, até vir para o Rio de Janeiro. E nessa trajetória, eu pensando nisso hoje, um dos que a gente, criança, não tem muito entendimento da noção do que está acontecendo. E eu sou quase que contemporâneo com esse irmão meu que eu falei com o senhor, Marques. Nós temos diferença de idade de 1 ano de idade, diferença. Sim. Ele mais novo do que 1 ano. E eu pensando nessa semana, eu acredito que ele sentiu muito na época. Nós temos uma ligação muito forte, eu e ele. Uma ligação de vida mesmo, de muita irmandade, de muito carinho um com o outro. Esse camarada já esteve lá no Vinde. Teve aqui, ano passado, esteve lá no Vinde. Parece o Junão. Eu percebo ele um pouco com o Junão. E ele é aquele camarada que ele tira da roupa para te dar. Fantástico. É desse tipo que para o senhor entender. E aí eu, com 9 anos, eu fui morar com minha madrinha. E ele sempre que podia, pastor, ele jovem ainda, garoto, 13, 14 anos, ele ia lá me visitar na cidade. Era uma cidade de 60 quilômetros de distância, chamada Ibirapuã. Aí eu passei muito tempo, um período em Ibirapuã, nessa cidade também no extremo sul, bem vizinha. Lá é um triângulo, né? Minha família está distribuída lá em 3 cidades, Lagedão, Ibirapuã e Medeiros Neto. Aí 4 cidades, e Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Então isso nos motiva, a família nos motiva. Teixeira de Freitas já é mais próximo aqui à pista, né? A BR-101. Teixeira de Freitas, ela a BR-101 corta ela no meio, né? Por isso que é uma cidade nova, com um desenvolvimento muito gigantesco. Muito forte. Muito forte. E aí, então, criado nessa forma, o senhor foi sendo preparado, teve a parte do concurso público do Banco do Brasil, né? Isso. Aí nessa época, eu já conheço um pouco. Eu, com 14 anos de idade, eu fui selecionado na escola, lá teve um concurso interno lá, na escola, no colégio, lá na parte colegial, eu fui selecionado para trabalhar no Banco do Brasil. Eu, com 14 anos, eu entrei no Banco do Brasil. Aprendiz. Menor escriturário. Sim. Menor auxiliar. E foi uma época muito maravilhosa, que me deu uma base, eu carrego essa base até hoje. E eu fiquei até os 18 anos, tive algumas oportunidades de permanecer no Banco do Brasil e deixei escapar. Mas eu creio tudo no propósito, na direção de Deus, na condução de Deus. Então não era para mim ter ficado. E após isso, nesse inteirinho, tinha 3 irmãos que moravam aqui no Rio. 3 irmãos que moravam aqui. Quando eu completo 18 anos, que eu saio do Banco do Brasil, eu vou visitar os meus irmãos lá no Rio de Janeiro. Estava de férias, final de ano. Quando eu chego aqui, meus irmãos me incentivam a permanecer aqui. Aí eu tenho um irmão chamado Carlos, que é empresário também lá, e ele me levou no quartel para mim se alistar e tal, aquela importância toda, eu jovem. Fez aquele caminho, né? Fiz aquele caminho. E aí eu prossegui a minha vida desde então aqui no Rio de Janeiro. Aí o concurso para o Exército, o senhor é oficial do Exército? Aí eu entrei... Fez a ESA, em né? 92. Não fiz a ESA. Tinha um outro, que era o quadro especial, né? Você entrava pelo quadro especial. Eu entrei em 92. Aquele temporário, Isso. Né? Aquele temporário. Era até um temporário que depois você tinha condições de se estabilizar. Sim. Eu entrei em 92, fiz toda essa progressão e fiquei muito tempo lá na Vila Militar. Depois da Vila, fui para o CML, para o Comando Militar do Leste. Tem o tempo que no comando que eu fui passado à disposição do Ministério do Esporte. Fiquei 6 anos à disposição do Ministério do Esporte. Agora na Olimpíada depois, o senhor fez, né? Isso. No pré e no pós-Olimpíada, fui gestor lá de contratos,
participei do pré-Olimpíada e do pós-Olimpíada também, do legado olímpico, né, na Barra da Tijuca. E passei um tempo também à disposição do Ministério da Cidadania também, em Brasília. E a minha vida foi assim, pastor, sempre com a mão de Deus, sempre... E é Deus direcionando sempre tudo, né? Sempre sustentando e direcionando tudo. Às vezes eu estava numa situação lá de que ninguém queria ir. Eu colocava o meu nome e Deus abençoava. Que era bênção, aquilo era realmente bênção. Deus testificava assim. As portas que Deus abre, né? E eu agradeço sempre a Deus por tudo. E a sua conversão? Quando o senhor aceitou a Jesus? Como é que foi o seu encontro com Cristo? Aí a minha conversão, eu no quartel, lá na Vila Militar, eu me lembro que a gente tem alguns fatos curiosos. Eu sempre fui temente, muito temente a Deus. Eu, na minha terra infância, quando eu, com 9 anos, que eu fui para casa da minha madrinha, eu me recordo que atrás no fundo da nossa casa, tinha uma igreja batista. Uma igreja batista muito grande. E algumas vezes eu ia na escola bíblica da igreja batista. E eu ficava escutando os louvores. Tinha um muro que dividia, eu ficava escutando os louvores, a ministração, a pregação. Eu muito criança ainda. E aquilo, eu me lembro disso hoje ainda. Que bênção, né? E com certeza tá a minha vendo como é que a semente, estava sendo né? plantada ali, com certeza. E eu, no quartel, me recordo que no ano 99, 98, comecei os homens de Deus que tinha lá no quartel começou a pregar para mim, me ensinar, me direcionar, convidava para ir na igreja. E eu me rendi em 98 para 99, eu fui na Ministério Apacentar de São João, pastor Paulo Marinho, saudoso pastor Paulo Marinho, o senhor conhece, é um amigo nosso também. E Deus acolheu, de colher. Recolheu. Mas eu me lembro que eu comecei a frequentar a Apacentar de São João, saía de moto, andava de moto naquela época, e chegava lá, na Apacentar, e eu via o entusiasmo do pastor Paulo Marinho, e um determinado dia eu senti uma presença de Deus, e interessante que eu me relaciono isso, que eu estava prestes a viajar para a Bahia de moto. Mas eu falei, antes de eu viajar para a Bahia de moto, eu tenho que aceitar Jesus. E eu saí do culto, ele não fez o apelo. Quando eu estou saindo na porta, eu falei assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele me agarrou pelo pescoço daquele jeito, e me jogou para cima, e faltou cair no chão, de tanta motivação e alegria. E aí nós fomos levados novamente ao altar. E ele que bênção. Meses depois eu fiz essa viagem para a Bahia de moto, era um sonho que eu tinha, e foi bênção também, a proteção de Deus, a mão de Deus. Então, tudo foi conduzido por Deus. Aí, nesse período de tempo, porque o que eu sei, né, eu vou, para nós chegarmos em Figueira, eu quero chegar ali no Ministério de Figueira. Aí, depois desse tempo na Apacentar, eu me afastei do Evangelho em 2000. Aí, quando eu me caso, daqui a pouco a gente vai falar dessa bênção, quando eu me caso em 2001, a minha esposa também, afastada da igreja. Vocês se conheceram onde, inclusive, disso? Nós conhecemos num evento do quartel, por acaso. Fui num casamento de um amigo aqui em Figueira, o casamento do Eliseu, maestro Eliseu. Que mistério, né? E lá nós nos conhecemos, depois marcou-se... foi o casamento na Assembleia de Deus em Figueira? Na Assembleia de Deus de Figueira. Aí depois teve a festa e tal, na festa eu dei uma carona, eu estava com outro amigo, demos uma carona para a Aline, para uma amiga dela, e jovens ainda, todo mundo jovem. E depois disso, nós marcamos um outro evento num sítio Santo Onofre lá, e nos conhecemos lá, falamos pela primeira vez, aí ficou aquela paquera lá no início do ano 2000, isso aí. Depois, em 2001, legal, a gente veio casar, viemos a casar, e foi benção. Aí a minha trajetória até Figueira, como a gente havia dito. Aí depois de casado, ela voltou para Jesus primeiro do que eu e me incentivava muito. Eu não queria ir, ela, bora. Foi uma precursora. A mulher sempre tem que ser sábia. Verdade. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. E isso eu vejo na minha esposa hoje. E aí em 2003, ela se converteu, voltou para Jesus. Quando foi em 2003, eu levava ela todo domingo, toda segunda-feira. Eu me lembro que o culto era domingo, segunda e quinta, lá no Genesiano. Pastor Jorge e missionária Selma. Era numa garagem, bem humilde. E aquilo já começou a fazer parte da minha vida. Um determinado dia eu aceitei Jesus lá. Só que eu voltei para Jesus. Só que eu me recordo que eu queria muito ser batizado. Eu queria muito ser, pastor, me batiza, pastor, eu quero ser batizado. Eu gostava muito da ceia, eu achava aquilo algo muito... A parte espiritual, séria, né? Séria, a parte espiritual muito forte ali, a mão de Deus, a presença de Deus naquilo ali. E me chamava a atenção.
e não coincidiu o batismo. Não conseguia ser batizado, e eu queria ser batizado. E aí entrou o Alexandre, entrou a Esther, o pastor Alexandre, e o pastor Alexandre, vamos para Figueira. Vamos para Figueira, aconteceu algumas coisinhas lá na época, a gente veio para Figueira, eu vim para Figueira sem ser batizado. Quando eu chego em Figueira, o pastor Adilson, já lá em Jardim Primavera. Adilson de Farias. Isso, Adilson de Faria. É um paizão, né? Paizão. Pastor Emerson, já que é novo ainda. Pastor Emerson é da nossa idade, né? É. E aí fui batizado pelo pastor Adilson Faria, lá no Sítio Atlântico, lá em Tinguá, há 20 anos atrás. Vamos trazer o Adilson aqui, hein? Pastor Emerson também. Pastor Emerson. Então, aí eu cheguei em Figueira. Cheguei em Figueira e fui batizado em Figueira. E daí o pastor Emerson era o meu pastor. E as primeiras oportunidades que eu tive para colocar em prática as minhas aptidões foi com o pastor Emerson. Ele investiu em mim, ele acreditava, ele incentivava. Então aí o senhor se batizou em Figueira. Isso, em Figueira. O batismo. E dali começou a desenvolver. Dali comecei a desenvolver. Todo o trabalho que vinha. Que o pastor Emerson, ele lançava desafios, assim. Uma vez eu dava aula para novo convertido, fazia parte da Secretaria de Missões, e eu estava na porta da novo convertido, ele passou por mim e falou assim, a partir de semana que vem você vai dar aula nos varões. E aí eu comecei a dar aula nos varões. Aí, depois de um tempo, ele falou assim, agora você vai ser o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei por 6 anos como superintendente, que marcou a minha vida também. Juntamos uma classe de professores abençoados, tanto que eu tenho até hoje relacionamento com esses professores depois de 10 anos. Marcou, né? Foi uma época que marcou, né? Um abraço para a professora Jussara, a diaconisa Jussara e outros professores que lá até hoje nós temos relacionamento e contato, e foi muito proveitoso essa época e faz parte do meu ministério, desse crescimento que Deus proveu na minha vida. Que bênção. E aí ficou em Figueira um bom período de tempo, né, pastor? Ficamos em Figueira muito tempo. Fiquei em Figueira até... Figueira é a minha primeira igreja, né? Trabalhou como a parte administrativa também, né? Ali período de tempo, né? Trabalhei com a parte administrativa, trabalhei com superintendente da Escola Bíblica, o líder do departamento de homens, fui líder do departamento de homens muito tempo, fiz parte do departamento de família também, dirigi muito tempo, eu, o pastor Carlos Alberto. Tá vendo, gente? Fica até uma lição aqui para os mais jovens de aproveitar as oportunidades, né, Walter? Isso. Às vezes as pessoas não tem nada para fazer na igreja, mas nunca está disponível, nunca se dispõe, né? Então fica aqui até tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa, e a gente precisa. Inclusive o senhor está fazendo um bom trabalho lá também na superintendência da nossa escola bíblica, tem crescido e vai crescer mais ainda. Isso, eu e o pastor Carlos Amorim. O senhor e o pastor Carlos Amorim, tá sendo muito bom, graças a Deus, né? Isso, tem sido bênção. E aí passou esse tempo e nos encontramos no Vinde, né? Passou esse tempo. Algumas questões. Foi um mistério de Deus, né? Doutrinárias. Eu digo que o Vinde é a minha segunda igreja, né? Eu me orgulho disso, pastor. Eu conheço pessoas que já passaram, durante a trajetória de 20 anos, por 30, né? 30 igrejas. É complicado. É a minha segunda igreja. E em 2013, né, comecei passava lá em frente à igreja, estava construindo a igreja em 2010, tirando 2011, barro 12, de dentro do... Estava tirando barro, o esqueleto montado lá. Engraçado que eu lembro quando o senhor passava, você falava assim, um dia eu vou vir aí ainda, hein? Mas não tinha nada ainda, a gente estava tirando barro de dentro da igreja ainda. Só tinha um esqueleto do galpão, né? Eu me recordo de um dia ter passado lá e estava o senhor e o Josivaldo, pastor Josivaldo. Josivaldo. Aí já tinha começado, né? Já tinha iniciado. Josivaldo me chamou, me deu um abraço, me convidou. Gente fina demais, Josivaldo, ajudou muita gente. E eu pude vir lá visitar o Vinde, comecei vindo, era presbítero lá aqui em Figueira. Comecei vindo. E Deus cresceu esse desejo de estar lá com vocês. Eu percebia que eu podia desenvolver, que eu podia dar continuidade ao meu ministério ali, que tinha poderia contribuir, né? Como tem contribuído. Deus faz assim, né, pastor? Deus às vezes tira para abençoar. E eu estou lá para abençoar. E desde então, o senhor é o meu pastor lá e nós temos trabalhado junto, ombro a ombro, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E temos visto o crescimento do Ministério Vinde. O Ministério Vinde hoje é uma igreja real, graças uma igreja a Deus. forte, uma igreja que tem... E o senhor tem me ajudado bastante ali na parte estrutural também do templo, né? Isso, depois que você assumiu ali a obra ali, o negócio andou. Temos algumas coisas bacanas lá. Tá uma igreja assim, bem estruturadinha agora. Isso. Que era o meu sonho, né? De ter a estrutura física da igreja com mais segurança, né? Nós completamos agora os 13 anos e
Diante desses 13 anos, nós comemoramos lá o assentamento do nosso piso. Foi, o nosso altar foi tá o ápice do... Foi. Muito bom, Graças né, a Deus. Ver a obra de Deus em crescimento, em desenvolvimento, isso é muito bom. E, pastor Walter, o senhor tem falado da sua origem, da sua família, Ministério Vinde. Vamos falar agora um pouquinho sobre a família, né? Sobre esse projeto. O senhor tem mais uma atribuição, né? Dentro do nosso ministério, além de me ajudar lá na parte administrativa, que é o vice-presidente da nossa igreja, tem esse departamento, que foi um desafio também, lembra? Que eu falei, pastor, agora o senhor vai fazer o culto da família, que é todo último domingo do mês, né? Quando tem 5 domingos, é sempre o último. E tem sido assim cultos maravilhosos, né? E algo que nós não abrimos mão. O que nós podemos falar sobre essa questão da família? Como eu disse, eu respiro família, né? Família é a base. A minha vida tem homens, eu conheço colegas no quartel que eles não querem ir para casa, eles têm resistência para estar em casa. Eu sou ao contrário, eu quero estar em casa. Em casa é a minha Porto Seguro. Meu porto seguro, meu lugar de descanso, de refúgio. O refúgio é na minha casa, com meus filhos e com minha esposa. E eu respiro isso, eu vivo isso. Eu tenho uma companheira a gente tem uma comunhão muito grande, a gente tem uma amizade, a gente tem... É visível, é muito lindo. Isso, é visível, né? Partilha isso dentro de casa, fazemos questão disso. E desde então, chegando lá na igreja, o Senhor falou, pastor, agora nós vamos instituir aqui o culto da família, vai ser o último domingo, vamos montar uns projetos. Lembra, nós fizemos um jantar de casais. Foi lindo, aquilo foi marcante. Ali. 120 casais. Foi, Logo 120, no primeiro ano. Isso, no primeiro ano. Primeiro ano. Foi no período do mês de junho. Isso. E agora nós vemos desenvolvendo esse trabalho de família lá, porque eu creio que família é a base, pastor. Família é a célula máter da sociedade. Sem a família, a igreja não existe. Sem a família, a sociedade... Quando a família está bem, a sociedade está bem. Quando a família está bem, a igreja está bem. Então, a família é a base, é a célula madre para sustentar realmente. E nós, diante da percepção de tanta coisa ruim que tem atacado a família, tem acontecido diante da família, nós também temos contra-atacado com a palavra de Deus, com aquilo que Deus orienta para nós estarmos defendendo a família. Então, essa bandeira de família, eu costumo dizer que o Ministério Vinde é uma igreja que defende e preserva pela excelência da palavra, mas também defende e preserva a bandeira da família. A família fundamental. A família tradicional, a família de Deus, a família nuclear, né? Que é o homem e a mulher com seus filhos, e eu acrescento, em sujeição a Deus. Essa é a família que nós acreditamos e defendemos, a família de Deus. E desde então nós temos realizado os cultos, os projetos lá de família, aconselhado... Temos aprendido muito. Famílias, contra-atacado a toda essa ideologia que tenta colocar aí, que tenta deturpar os conceitos de família, as criações que vem trazendo hoje, relacionando isso à família, e nós conhecemos que isso não é família. Não existe a junção de um homem com um homem, e nós não podemos considerar isso como um matrimônio. O matrimônio é o que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde Deus une o homem e a mulher com propósitos, e que só a morte tem a capacidade... Se torna uma só carne. Se torna uma só carne, isso. E é grandioso quando nós falamos que dois pecadores são unidos e se tornam uma só carne. Quantos espíritos habitam numa só carne? Até essa junção espiritual Deus faz muito forte, no casal, no casamento. É muito forte, linda. É coisa linda de Deus. Deus é tão perfeito, pastor. Ele cria essa instituição tão divina, tão especial. É a primeira instituição que ele cria e ele coloca nas mãos do homem para viver. Ele cria e coloca na mão do homem. Isso é muito interessante, é impactante e nos motiva. O senhor tem falado lá sobre 40 tipos, né, de família que existe hoje na sociedade. Hoje existe uma diversidade muito grande. Então desfragmenta a igreja também, né? Atinge a igreja, né? Isso, atinge a igreja. Nós estamos considerados hoje como matrimônio, homem com homem, mulher com mulher, e criam-se aberrações, inclusive, 2 homens, 2 mulheres, e vai por aí afora. São coisas até que a gente evita até de comentar, mas faz parte da instrução, né? Da nossa instrução, que a família que nós conhecemos é a família de Deus, é o homem e a mulher. Esse é o único projeto de família, essa é a única instituição de família que nós conhecemos e defendemos em qualquer circunstância. E hoje tem sido uma coisa que nos assusta também, pastor, já é o número de divórcios. Se você pegar uma pesquisa no Google, faz no Google aí, fácil, você vai ver que no último censo de 2022, né?
Nós temos lá crescimento no divórcio no Brasil, muito, muito divórcio. A cada ano vai crescendo, triste, vai né? crescendo. Esse ano cresceu mais 16%, porque as pessoas estão relacionando o casamento com uma coisa muito efêmera, com uma coisa passageira. Se der certo, eu fico, se não der, a gente desmancha. E eu costumo dizer que ninguém tropeça em pedra grande. Quando a pedra é grande, a gente desvia da pedra. A gente tropeça em pedra pequena. Casamentos gloriosos, casamentos abençoados, que tinham tudo para ter um testemunho de vida para esse mundo perdido, são desmanchados por pequenas coisas, pequenas brigas, pequenos problemas. E as pessoas não querem mais lutar, de falta perdão, de compreensão, né? falta de amor, isso. De amor. Isso é muito complicado e a gente tem que estar alerta acerca disso, porque Deus quer que seja assim. Glória a Deus. E nós estamos agora próximo ao Congresso da Família, né? Que vai ser na realidade, o primeiro congresso. Isso. Que é um sonho nosso também de realizar lá na igreja. Semana, né? Nós estamos com muita E expectativa. o que está sendo preparado aí, pastor? O que o pessoal pode esperar para Pode esperar muita instrução de Deus. Muita instrução de Deus. Os preletores são maravilhosos. São maravilhosos. Nós temos. Quem vai estar com a gente lá no sábado? No sábado é o pastor Felipe Araújo. Nós temos grande expectativa para esse projeto e para esse congresso de família. E concomitantemente com o congresso de família, no sábado a minha esposa vai estar fazendo aniversário. Eu acredito que Deus permitiu. Legal. Interessante que quando a gente combinou a nossa agenda lá, não tinha ainda, eu não estava... Não tinha se ligado nisso. Não tinha me ligado. Ela até falou, moça, você não se ligou e tal. Mas, enfim, eu não me liguei, mas... É bom que vai ser uma comemoração dupla. Vai ser uma comemoração dupla. Depois a gente sai para jantar, vamos lá glorificar Deus pela sua vida, pela nossa união. Então vai estar conosco lá no dia 29 o pastor Felipe Araújo. É um pastor precursor, é um exemplo de prega demais. Prega demais. E esse, para mim, é uma referência que eu tenho dado do meu passado, que eu conheço o Felipe Araújo há muito tempo. Vai estar pregando lá no sábado. Bênção de Deus. E é pastor de igreja também, né? Pastor presidente de igreja. Tem uma igreja grande lá em Alça, uma igreja abençoada, é homem da comunicação também, da rede social, muito forte. E ele vai estar ministrando para nós lá. Eu creio que tem grandes coisas lá. Nós temos também a presença do pastor, do jovem Emanuel Bonfim, cantor. Vai estar cantando lá no sábado com a gente. É bênção também, quem conhece. E nós queremos externar esse convite aqui. E no domingo, nós vamos ter o pastor Paulo César e a pastora Rosana Dinato, que são pastores de família da Advec. Eu estou curioso também para ver eles pregar. Eu também estou curioso. Eles dizem que eles têm uma comunhão muito grande, um relacionamento muito grande. Diz que eles pregam juntos, né? Pregam juntos, trabalham nessa área de família. Então tem experiência, tem tratamento lá. E a gente quer convidar essas pessoas para que estejam conosco lá nesse final de semana. Uma programação totalmente voltada para a família. Nós temos feito esse mês também muita coisa, né, acerca desse trabalhar de Deus. Nós temos muitos convidados, muitos pastores, muitas igrejas, muitos amigos, muitas famílias vão estar lá também. E eu creio que, além do objetivo de tratar de família, nós vamos ter conversões, pastor. Nós vamos ter pessoas se rendendo aos pés do Senhor, porque entendem que a família de Deus, a família que Deus cria, aleluia, ela tem o poder de conduzir o ser humano a mudança de caráter, a mudança de estrutura, a mudança de vida diante do Senhor. Então, a família vai ter esse congresso de família, nós vamos ter alma se rendendo aos pés do Senhor. Olha, eu acredito que a gente vai ter que pegar algumas outras cadeiras lá. Não, já encomendei. Porque acho que no sábado vai dar uma lotadinha lá. Já encomendei, já falei. Tem de gente falando, vou lá no congresso, vou estar no congresso. Os alunos nossos da CADECAP, né, o pessoal de outras igrejas também que vão vir. Há uma expectativa de muita gente, hein? Muita gente. E vai ser bênção de Deus. Para quem não conhece, quem está ouvindo a gente em outros estados, outros locais, nossa igreja fica localizada no bairro de Miguel Couto. Miguel Couto é um bairro de Nova Iguaçu. E ficamos ali pertinho do novo Mercado Maringá, Rua Gabriela, número 15. E você vai chegar ali com facilidade, tá? Fica próximo ali ao centro, né? É a parte residencial. Você é nosso convidado para estar conosco nesse final de semana. Pastor Walter tem feito aí um trabalho, semana toda o trabalho. Minha esposa também está fazendo lá algumas coisas que o senhor recomendou, de letras, mandou até uma mensagem aqui agora, compra o papel para poder fazer as letras. E o nosso tema lá está baseado no Salmo 127, né? Edificação. Edificação. Onde diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Né? E a família tem que estar edificada no Senhor.
Uma família hoje sem Deus, ela está fadada ao fracasso. E isso nos traz preocupação, e nós queremos trazer a família para próximo do Senhor. É algo tão sério, tão contagiante, tão grandioso, que a Bíblia nos mostra que quando o homem que destrata a sua esposa, por exemplo, ele tem a sua conexão e a sua comunicação com Deus interrompida. Pedro escreve lá, e eu separei aqui esse verso. Isso é Pedro, forte. Pedro 3, capítulo 7, ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Aí uma outra versão, tem uma outra versão aqui. Deixa eu separar aqui. Quando sim, é interrompidas interrompida a oração. As orações. Né? E diz no final que é interrompida muito sério, a Deus. nossa oração com Deus quando o marido destrata a mulher. E porque o casamento, pastor, ele é uma junção, né? É uma junção de pessoas imperfeitas, mas ele é composto por milhares de micro coisas. E esses valores, essas coisas que compõem o matrimônio com sabedoria, têm sido deixados de lado hoje. Por exemplo, hoje nós preservamos, mas não tem mais o benção pai e o benção mãe. Na nossa época era respeitável. E não tem mais o elogio, vai deixando de lado o elogio, vai ficando, vivem debaixo do mesmo teto, mas não tem nada em comum. A única coisa que tem em comum é o endereço. Porque vivem muitas vezes como estranho, e isso nos choca muitas vezes. Ninguém vem mais para a mesa. E as pequenas coisas têm que ser preservadas. O benção pai, o respeito. Eu me recordo de um fato que eu costumo dizer, e o senhor já ouviu. Eu estava numa odontoclínica lá no quartel, e tinha uma plateia próxima, uma plateia esperando, aguardando para o atendimento. E o meu filho, eu tenho um filho, o senhor conhece, o Anthony, e ele é grande, né? Mesmo com 18 anos, mas já era grande, já tinha quase 1,80 m. E eu me recordo que eu tinha que ir para o quartel e eu falei assim com ele: Antônio, meu filho, fica aqui, que o pai vai lá. Aí eu abracei, o cumprimento é beijo e abraço. E eu abracei na frente daquela plateia que estava ali, e muitos se assustaram e ficaram olhando de forma maldosa até. Eu percebi isso, que eles estavam imaginando que nós estivéssemos num relacionamento homossexual. E, na realidade, era um relacionamento comum, natural, de pai e filho. E tem que ser assim. Tem que ser assim. São as pequenas coisas que compõem. É o respeito. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala em Timóteo, capítulo 3, é que um dos sinais da volta de Cristo dos últimos dias era a falta de respeito dos filhos para com os pais. Filhos que irão promover a falta de respeito com os pais. Quando a gente passa em Miguel Couto, na segunda-feira de manhã, e você vê aquelas jovens lá de 12, 13, 14 anos que virou a noite ali na perdição, aquilo ali é desobediência, pastor. Desobediência aos pais, porque o pai não permite, não orienta estar ali. É desobediência aos pais. E isso faz parte desse conceito de família que tem se perdido, desse amor que tem que ser preservado dentro da família. Aí muitos falam: mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz, porque o amor acabou. Você tem direito de ser feliz, mas em detrimento à felicidade do outro, não. Né? Você tem direito de ser feliz. Mas o casamento, nós costumamos dizer e pregar que quando você casa, você vai fazer alguém feliz. Você não vai ser feliz, você vai fazer alguém feliz. E naturalmente você também vai ser contagiado e feliz aí nessa. E a mídia também tem promovido ao longo do tempo muito isso, né? Já ouvimos, lá no passado já vimos novelas, as influências contribuído muito negativamente. Isso é parte da imprensa também, né? Eu acredito que seja diante dessa pós-modernidade, né? Esse progressismo que aí está. Progressismo. E eles tentam deturpar esse Inclusive conceito. É tema da nossa lição. Isso, pregam-se que a família bíblica, esse conceito de família apresentado por Deus aqui na Bíblia, onde Deus coloca o homem e a mulher e fazem essa união perfeita, eles dizem que esse conceito não encaixa mais na pós-modernidade. Relativismo, né? Esse relativismo, isso nos choca, né? Isso nos choca. A Bíblia é absoluta, né? É absoluta. Por isso querem adaptar a palavra de Deus àquilo que o homem quer ouvir, não àquilo que ele precisa ouvir. Mas nós precisamos ser corrigidos o tempo todo, porque entendemos que a palavra de Deus é regra de fé, de prática, para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para tudo. Para a gente encerrar aqui, qual o conselho que o senhor daria para as famílias
de forma geral, além de tudo que o senhor já falou aqui, que foi uma aula, né? Isso. Qual a palavra final para a gente direcionada às famílias, pastor? Casais. O conselho para a família hoje, para o casal hoje, é não desista. Luta pelo seu matrimônio, se esforce. Não permita que o esfriamento da comunhão crie laços afetivos mais fortes de amizade. Entenda que a união, que a aliança que você carrega no dedo, ela simboliza a aliança que você fez no coração diante do Senhor. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Isso, e a Bíblia diz que a água reflete o rosto, Provérbios diz que a água reflete o rosto, mas o coração reflete quem nós somos. Então, nós somos para a sociedade aquilo que nós somos na família. Então, você que pensa em contrair um matrimônio, você que é jovem, você que sonha com a família, que você possa lutar por esse projeto de Deus, que você possa ter uma família sarada, uma família curada, e busque o Senhor. Faz um casamento a 3, casa você, sua esposa e Jesus. Né? Convida Jesus. Convida Jesus para o seu casamento, que ele seja o principal convidado da sua aliança com a sua esposa, que o seu matrimônio seja um matrimônio diante do altar de Deus, sagrado, um matrimônio perfeito, que ama, que adora a Deus e busque a Deus. Nós costumamos dizer que o culto na igreja ele começa em casa, né? Na comunhão, no seio da família, e isso é maravilhoso diante do Senhor. Que maravilha, gente. Que podcast sensacional. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, mas aí o nosso horário já se esgotou mesmo. E eu quero agradecer, pastor Walter, o senhor ter vindo aqui, a sua disponibilidade, conseguir uma folga lá no quartel para estar aqui. Quero agradecer de coração pelo que o senhor representa, pelo que o senhor é. Aprendo muito contigo, muito mesmo. E tenho a honra de tê-lo ali no nosso ministério, na nossa igreja, nos ajudando, ser companheiro de ministério, e que Deus continue te usando poderosamente nesta linha bíblica, nesta base ministerial tão linda que Deus tem conduzido a sua vida, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Queria mandar um beijão para minha esposa, para o meu filho Antônio, para minha filha Maria Eduarda, para os meus irmãos lá da Bahia, né? Minha mãe, Judite, meu pai. Um beijão no coração de todo mundo e dizer que amo a todos. E a família é a nossa base. Como as últimas palavras aqui de despedida, quando nós analisamos a Bíblia, pastor Gênesis, vai começar com Deus realizando o casamento. Quando nós olhamos em Malaquias 2,16, vai dizer que Deus odeia o divórcio. Sério, né? Jesus vai começar o seu ministério num casamento, em Caná da Galileia, lá em João capítulo 2. E o maior evento da humanidade que vai acontecer, que está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, é o encontro do noivo com a noiva. Então, tudo está conectado e relacionado. É a convergência bíblica que nós falamos, né? Com família. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a irmã Simoni, o Léo, o Lucas, essa família maravilhosa, sacerdotal, que a gente admira, que a gente ama. Pastor. Que possamos ter mais oportunidades como essa para expressar essa alegria aqui e falar de família. E essa vai ser só a primeira, né? Porque depois vocês vão voltar novamente. Já trouxe o Amorim, estamos fazendo parte bibliográfica um pouco, mas depois nós vamos trazer para outros assuntos, bom? E com certeza o senhor será convidado novamente para estar aqui e até estar na minha posição aqui, convidando outros amigos também, participando, interagindo. Temos outros amigos que vamos trazer também, que são amigos do senhor também. Mas passa tão rápido, né? Passa rápido, né? Muito. Pois é, gente, chegamos ao final. Quero dar aqui o endereço da nossa igreja para esse final de semana. Você está conosco, dia 29 e 30, né, Walter? Isso. 29 e 30, Congresso da Família. Convida eles aí, Walter. Dia 29 e 30, 29 às 19 horas, Ministério Vinde, Rua Gabriela, número 15, próximo ao Maringá, Novo da Luz de Lemos. Sábado, dia 29 às 19 horas, 19 horas começando. E no domingo às 18 horas. Você é nosso convidado. Edificação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Grande abraço, pessoal, e até a próxima semana.